Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Novamente, Fausto Oliveira com um comentário do Desenve Notícias. Segunda edição de hoje, quinta-feira, 29 de abril. Eu num cenário um pouco diferente dessa vez, por contingências domésticas, coisas que acontecem quando a gente acaba tendo que trabalhar tudo isso dentro de casa. Mas vamos lá. Continuamos no assunto, é o único assunto que tem. Essa nova fase econômica aberta pela decisão do Joe Biden de explicitar alguma coisa que já era real antes, mas que não tinha ficado ainda tão explícita, que é, bom, o desenvolvimentismo dos Estados Unidos nunca acabou, ele continua, só que agora ele é assumido pelo novo governo. Isso está provocando um terremoto aqui no Brasil. E é muito curioso porque, enquanto nós que somos desenvolvimentistas assumidos estamos apontando todos as evidências que estão aí, primeiro, todo o mundo vai para esse lado. Segundo, só o Brasil não está indo para esse lado por uma razão de dogmatismo psicológico, quase religioso, né, dos liberais brasileiros, sejam aqueles que ocupam espaços de poder na gestão econômica, sejam aqueles que ocupam espaços de poder na mídia. Né? Enquanto tudo isso está acontecendo, a gente vai apontando o dedo, vai mostrando que as coisas estão fora do lugar. E aí está sendo muito curioso assistir a resistência de certos agentes midiáticos brasileiros em aceitar que a realidade mudou. E mudou para alguma coisa que está bem distante daquilo que eles sempre apregoam para o Brasil. E aí começou a acontecer certas coisas que já entraram no terreno do vexaminoso. Um artigo publicado pelo jornalista Pedro Doria hoje no jornal o Globo tenta dizer o seguinte, eu já entro no artigo, mas ele coloca assim, quase como se estivéssemos num jardim de infância, como se não fosse um debate sério, dizendo, olha só, não adianta a esquerda ficar animadinha com esse negócio de Joe Biden, não, porque não tem nada de cepalino, não tem nada de cepal, não tem nada de desenvolvimentismo na proposta dele. Aquilo lá é aquilo lá. Isso aqui que a gente tem aqui embaixo é outra coisa. O que a esquerda quer propor aqui, da nacional desenvolvimentismo, grandes empresas, campeões nacionais, isso é outra coisa que já deu errado, sempre dá inflação e não sei mais o quê. Jogou pra galera um texto absolutamente superficial e cheio de problemas, né, que naturalmente tem que ser refutado por todos. E aí, claro, eu já vi a refutada galante que o meu amigo André Roncalha deu nele, e agora eu vou tentar fazer aqui uma crítica um pouco mais contundente no aspecto midiático, de como, na verdade, se contorcem os argumentos. O Pedro Doria, que é assumidamente liberal, acho que nem ele discordará disso, os textos dele mostram isso, os posicionamentos que ele toma comprovam isso, ele coloca uma inverdade, né? Uma inverdade que não pode ser uma inverdade proposital ou uma inverdade por desinformação, dizendo que lá o programa do Joe Biden será financiado com impostos e não com déficit. Ora, a economia americana já roda no déficit. E isso, sei lá, tem décadas. Décadas. A economia americana não roda no superávit. Houve momentos de fazer superávit há 25 anos atrás, no governo do Bill Clinton, mas tirando aquilo, a economia americana roda no déficit normalmente. Tá? Então, assim, primeiramente, as projeções para déficit vão aumentando. Assim como as projeções para gastos públicos nos Estados Unidos também vão aumentando. É evidente que o paradigma do Joe Biden não implica na realização de investimentos via imposto. O que ele está propondo com o imposto é uma reorganização do sistema tributário dos Estados Unidos, que é responsável naturalmente por financiar gastos correntes, que é o que o sistema tributário faz. Né? Dado que poupança não é uma pré-condição para investimentos, vocês devem saber isso, né? Acho que ele não sabe, mas vocês devem saber isso. Dado que poupança não é uma pré-condição necessária para investimentos, o sistema tributário não é o financiador do investimento. O sistema tributário é financiador dos gastos correntes. E ele reorganizará o sistema tributário não para ter mais capacidade de financiar os gastos correntes, também para isso residualmente, mas principalmente para gerar justiça tributária no sistema, né, norte-americano, que é aí sim marcado pelo neoliberalismo, né, que eu sim chamo de neoliberalismo com todas as letras, do Ronald Reagan, né, que agora acaba de sucumbir, de ser sepultado, que é caracterizado por uma ideia
de que se você subtaxar o lado da oferta da economia, ou seja, os ricos, as grandes famílias, as contabilidades corporativas, se subtaxar, ou seja, se isentar impostos da área da oferta, da área mais responsável pelas empresas na economia americana, essa era a ideia do Ronald Reagan. Elas necessariamente viriam a investir. Isso não aconteceu exatamente. Né? A função de investimento dos Estados Unidos sempre tem sido uma resposta à iniciativa do gasto público, do investimento na DARPA, que é a Agência de Investimentos de Inovação, né? E outras coisas mais que acontecem e se derivam no investimento privado. É claro que o investimento privado vai acontecer a partir do momento em que a curva da incerteza do investimento de fronteira tecnológica foi superada. Mas essa curva de investimento na fronteira tecnológica é superada a partir do orçamento público, cacete, que é financiado, né, com endividamento público e emissão monetária. Que no caso deles existe a excepcionalidade da moeda deles ser aquela que é a moeda padrão de reserva de valor do mundo, e isso, claro, dá uma condição de excepcionalidade para os Estados Unidos, mas não é uma condição de excepcionalidade essencial. Já expliquei aqui outras vezes. Isso nos dá uma qualidade diferente para fazer a mesma coisa, mas não tira de nós o direito de fazer, até porque os outros lugares também fazem. A grande questão é a seguinte: o aumento de déficit primário do Estado não tem relação necessária com a desorganização da economia real. Muito ao contrário, se a qualidade do gasto é boa, se o investimento feito a partir do déficit primário é positivo no sentido de haver multiplicador, ele gera crescimento, o que é bom para as empresas, porque vão, né, maximizar os seus faturamentos e lucros, vai gerar naturalmente mais emprego e, portanto, mais massa salarial, e tudo isso se reverte em tributos que vêm a fazer o financiamento do gasto corrente do Estado. Tem alguma grande dificuldade de compreender isso? Sinceramente, não consigo ver. Mas vamos lá. E aí, outra coisa, quer dizer, essa tentativa de desqualificação que ele coloca no artigo dele, de dizer, olha, não fiquem animados com programas cepalinos para o Brasil, para a América do Sul, porque o plano do Joe Biden não autoriza isso. Ora, o plano do Joe Biden só não é cepalino porque os Estados Unidos não são um país periférico, né? Então vamos lá. CEPAL é a sigla de Comissão Econômica para a América Latina. É uma entidade formada aqui na América do Sul, atualmente tem sede no Chile, a sede histórica é no Chile, e que foi o lugar onde se desenhou aquela teoria clássica, não é verdade? Que diz o seguinte, olha, a Divisão Internacional do Trabalho estabelece para certos países, que são os periféricos, um certo domínio tecnológico muito baixo e, portanto, uma condição de dependência das economias centrais naquilo que é de mais valor adicionado. Né? Essa é a base da teoria da CEPAL. Em função disto, as trocas comerciais dos países periféricos com os países centrais tendem a se deteriorar em valor no longo prazo para a deterioração, né, para os periféricos, em função do fato de que existe uma assimetria tecnológica e, portanto, uma assimetria econômica, e, dado isso, a única maneira de que esses países periféricos têm para conseguir chegar ao nível de desenvolvimento produtivo, tecnológico e, portanto, né, financeiro, econômico, comercial, humano, etc., 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 é a sofisticação da sua base produtiva. E isso implica, lá nos anos 60, implicava numa industrialização tradicional. Hoje implica no que eu chamo de uma neo-industrialização, que não há como ser feita senão através de um grande impulso do Estado sobre a economia que mude a estrutura produtiva. Esse impulso precisa ser sempre igual? Não, não precisa. Adquire características especiais de acordo com as condições econômicas, geográficas, políticas, históricas, sociais de cada lugar. Porém, o exercício continuará sendo o mesmo. Agora, tirante o fato de que os Estados Unidos são um país central e, portanto, aquilo que eles estão fazendo para competir com a China nesse momento, ser um programa de, vamos dizer, reemparelhamento tecnológico, correr atrás de um certo prejuízo para não virar país periférico em relação a uma nova ordem dominada pelos chineses, tirando isso, são um país central. Então não vem dizer que vai comparar
né? Dizer que o que ele está fazendo não é cepalino e, portanto, aqui não dá para fazer programa cepalino. Porque, veja bem, os Estados Unidos nunca tiveram que fazer programa cepalino. Eles são aqueles responsáveis por nós não fazermos programas cepalinos, a não ser por curtos interregnos, por curtos períodos de tempo. Claro, né? Porque no jogo denunciado pela CEPAL, na geopolítica e na geoeconomia denunciada pela CEPAL, evidentemente o papel deles de país central é nos impedir de fazer aquilo que a CEPAL apregou que nós façamos. Mantenha a divisão internacional do trabalho. Nós queremos mudar a divisão internacional do trabalho, porque disso depende do nosso desenvolvimento. Né? Agora, se pela via da macroeconomia e pela via da geopolítica e do pensamento cepalino, clássico, etc., né, nada disso fica claro a ponto de ser distorcido nesse nível, aí realmente só se pode esperar um longo período de vergonha para a imprensa brasileira, que vai ficar se contorcendo nos argumentos fiscalistas mais e mais e tentar, né, vender para você que está aí na sociedade, achando que, né, nós precisamos apertar mais e mais e mais o cinto para sempre, na expectativa de receber os investimentos. O que vai acontecer é que, bom, primeiro, eles vão ficar desmoralizados e, segundo, o Brasil vai pagar um preço muito alto por isso. Muito alto, claro, porque nós vamos perder esses 10% sobre o PIB que nós temos ainda de indústria, que são centros irradiadores de possibilidades de inovação, possibilidades de catch-up tecnológico, não é verdade? E vamos perder e vamos ficar o quê? Só ali na economia primária cada vez mais. O que tende, naturalmente, a deteriorar o balanço de pagamentos brasileiro, tende a deteriorar as condições de empregabilidade da juventude no futuro, tende a deteriorar todas as possibilidades de domínio tecnológico do Brasil no futuro e, portanto, só vai nos gerar miséria, pobreza e um futuro comprometido. Agora, é certo que assim nós estaremos seguros, né, na divisão internacional do trabalho na condição de periféricos. Esse é um programa certo, perfeito para quem quer nos deixar na condição de país periférico. É isso aí. E aí o curioso é que no momento em que toda essa construção intelectual das cadeias globais de valor, né, de que os países estariam numa aldeia global se complementando uns aos outros, né, e que aí aquela ideia de que nós precisaríamos ter autonomia tecnológica, autonomia produtiva, seria uma ideia ultrapassada. Então, no momento em que isso é varrido da face do planeta Terra, por dogmatismo, né, semi-religioso, né, os comentaristas brasileiros têm essa dificuldade de aceitar isso. Por quê? Porque aqui tem essa necessidade de manter o tripé macroeconômico e ele precisa ser, né, defendido com esses argumentos que já não cabem, esses argumentos que já foram denunciados, que já estão sendo separados. Obrigado, internet, obrigado, DARPA, dos Estados Unidos, né, por ter feito a internet, para que agora a gente possa ter esse veículo de comunicação direta com o público e esclarecer essas coisas que são todas mentirosas. Tá bom? Então valeu, ó. Um abraço para vocês aí, Desenve Notícias terminando por hoje, amanhã tem mais. Um abraço.